Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Com alegria, nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD mais um subsídio das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E nós já estamos chegando na lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. O nosso textuário está em Malaquias 3:10 e a nossa verdade prática diz o seguinte: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Malaquias capítulo 3, os versículos 7 ao 12. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito bem, este é um tema bastante polêmico e com certeza vai gerar na sua classe um debate, e o debate ele é saudável para o aprendizado. Nós precisamos sim ter base bíblica para as afirmações que fizermos. Sempre você, como professor, deve ter estudado a lição, lido toda a lição, marcado os pontos importantes na sua revista e também feito o seu esboço, o esboço da sua aula, e eu quero aqui contribuir com alguns conceitos. Vamos lá? No primeiro momento, é necessário entender o tema desde o início da Bíblia. Eu, sinceramente, prefiro não utilizar como base para falar de dízimos e ofertas Malaquias 3:10, visto ser este um texto que está dentro do conceito da lei mosaica. E aquelas pessoas que normalmente são contra o dízimo dentro das igrejas, a primeira citação que elas vão fazer é esta, que este é um texto que faz parte da lei mosaica. Por isso eu evito utilizar este texto como base, se bem que ele é a base da nossa lição, mas é necessário a gente conhecer esse tema desde o início da Bíblia. Olha só, Deus coloca nas mãos do homem algo que é dele, algo que é do Senhor, para que nós provemos nossa fidelidade. É muito importante que você entenda isso. Do que eu estou falando? No jardim que estava no Éden, Deus colocou a sua árvore. Entre as muitas, entre as centenas de árvores que Ele criou, Deus colocou também a sua árvore. Qual era a árvore de Deus? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você olhar o texto, Deus permite que o homem, a mulher, eles se alimentem de todas as árvores do jardim e menos da árvore que é dele. Então não se devia comer dela. Nós não podemos tocar ou nos alimentarmos daquilo que é de Deus. Deixa eu mostrar isso na Bíblia Sagrada. Olhando para Gênesis, capítulo 2, versículo 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Eles tinham todas as outras opções para se alimentarem. Porém, em Gênesis 3, versículo de número 6, nós vemos o seguinte: viu a mulher aquela árvore, que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 2 e olhar o versículo de número 9, você vai ver que Deus fez brotar da terra
toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore do jardim, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia apenas uma árvore, uma, que eles não poderiam se alimentar. E se eles fossem obedientes, passassem por esta prova, eles teriam acesso à árvore da vida. Então, Deus, desde o início, lhe coloca nas mãos do homem algo que é dele, apenas para que o homem prove a sua fidelidade. Então, quando Adão e Eva tocaram na árvore do conhecimento e do bem e do mal, eles estavam tocando no dízimo. Esta árvore era a árvore de Deus. Não se toca naquilo que é do Senhor. Muitos ainda hoje insistem em tocar aquilo que é exclusivo do Senhor. É um equívoco quando nós ensinamos sobre dízimos e ofertas nos baseando apenas na lei mosaica. Eu considero isto um equívoco, porque aqueles que são contrários aos dízimos, este é o principal argumento. Irmão, nós não estamos na lei. Vão dizer assim para você: por que você também não guarda o sábado que está na lei? Então, é um equívoco, irmãos. Então vamos construir aqui as bases bíblicas e doutrinárias para os dízimos. Primeiro texto, anote aí, Gênesis 14, versículos 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20, é o texto de Abraão e Melquisedeque. Quando Abraão está voltando da guerra contra aqueles reis que haviam levado preso a Ló, seu sobrinho, Abraão encontra-se com Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém, era rei e sacerdote, e Abraão reconhece a soberania deste homem e diz o texto sagrado que ele entrega tudo, entrega os dízimos de tudo, melhor dizendo, a Melquisedeque, e Melquisedeque traz pão e vinho. Esta é a primeira menção na Bíblia a respeito dos dízimos. Aqui não tem nada de lei. Esse texto, este fato acontecido e narrado em Gênesis 14, 18 a 20, ele é muito, mas muito tempo antes da lei de Moisés. Por isso, utilize este texto. Segundo texto, Gênesis ainda, capítulo 28, versículos 20 a 22. Aqui nós vemos Jacó, neto de Abraão, muito tempo antes da lei, ele fazendo um voto ao Senhor, que se o Senhor fosse com ele, de tudo ele daria os dízimos. E o texto principal para dízimo hoje, olha só, professores, alunos, o texto principal para dízimos hoje é Hebreus, aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 ao 19. Leia esse texto na sua classe, leia esse texto com a sua igreja, porque aqui está a base doutrinária dos dízimos no Novo Testamento. O autor sagrado, autor aos Hebreus, ele está ali citando tudo o que aconteceu com Abraão e falando também da lei. Em 7:11 de Hebreus, ele fala que se a lei fosse boa, não havia necessidade de ser substituída. Então nós não estamos debaixo da lei. Por isso que é muito melhor você utilizar estes textos que eu citei para construir aí a doutrina dos dízimos. Para se compreender este tema, vamos lembrar que na Bíblia existe dois tipos de sacerdócio, mais o nazireado, que é uma porta, que foi como se uma porta de emergência para o sacerdócio. Então, houve o sacerdócio universal no começo da história, ali com Melquisedeque, com Jó, com Abraão, até Moisés. Depois houve o sacerdócio levítico, e dentro do sacerdócio levítico também o nazireado. Vamos entender um pouquinho a respeito destes temas, destes sacerdócios. O sacerdócio universal, como nós vimos ali com Melquisedeque, ele tinha tenda, tinha pão, tinha vinho, conforme nós vimos, tinha cordeiro, tinha altar e tinha dízimo. Depois nós temos o sacerdócio levítico, onde o dízimo entra como parte da lei.
E nós temos também o nazireado. O nazireado foram homens que dedicaram a sua vida como nazireus, foram exceções, Samuel, Sansão e João Batista, mas sobre este assunto nós falaremos em um outro momento, visto que o nosso foco aqui é dízimos e ofertas. É importante que você saiba que hoje nós estamos no sacerdócio universal de Melquisedeque. Portanto, nós agimos como Abraão e não como Moisés. O dízimo, ele é um princípio do reino de Deus e não da lei de Moisés. É anterior à lei mosaica e continua como um princípio após a lei. Eu vou repetir esta parte porque eu creio que este é o centro da aula. Olha só, o dízimo é um princípio do reino de Deus e não da lei de Moisés. É anterior à lei mosaica e continua como princípio após a lei. Veja estes textos que vão que vão provar aqui isto que eu estou afirmando. Primeiro, Gênesis 14, 18 a 20, que você já marcou aí na sua Bíblia. Este texto, portanto, é antes da lei. Porém, o dízimo continua durante a lei mosaica, aqui sim, já regulamentada por esta lei. Onde nós vemos isso? Na nossa leitura bíblica em classe, Malaquias 3, versículos 7 a 10, nós vemos o dízimo durante a lei. E na nova aliança, nós vemos também o dízimo, porque muitos vão dizer que dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas nós vemos isso nas palavras do próprio Jesus, enfrentando ali os escribas e fariseus, que eram excelentes dizimistas, porém pecavam na essência, pecavam no amor, pecavam no excesso de hipocrisia. Mateus 23, versículo 23, e também Lucas 11, 42. Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, você vê Jesus enfrentando os escribas e fariseus e ele reafirmando, dizendo: vocês devem realmente fazer isso, dar o dízimo de tudo, porém sem deixar de fazer as outras coisas. Jesus está reafirmando os dízimos. Eu digo também que as contribuições na nova aliança, elas devem ser voluntárias. Nada pode ser forçado, visto que nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E relacionamento é algo natural, é algo voluntário. Então, se você olhar as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ali ele diz que as contribuições devem ser voluntárias conforme cada um propôs no seu coração. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz que as contribuições devem ser metódicas. Então nós podemos ver em 1 Coríntios 16, versículo 2, que no primeiro dia da semana eles faziam uma oferta especial. Então as ofertas eram algo metódico, que tinha um certo sistema, assim como hoje cada igreja tem o seu sistema de ofertas. Os dízimos e ofertas devem ser proporcionais aos rendimentos, ou superior a 10%. Os dízimos, falando especificamente do dízimo, deve ser proporcional ao rendimento ou superior a 10%. Por que eu digo superior? Porque tem muita gente que acha que só pode dar o 10%. Não, o 10%, de onde vem baseado na palavra dízimo, ele é o mínimo. Mas se você tem aí a condição, se você pode, tem o coração principalmente, para dar 15%, 20%, isso é normal, é algo que vai depender da sua liberalidade e da sua fé. Então 10% não é tudo, 10% é o mínimo que você deve dizimar, que você deve entregar na obra do Senhor. É claro que se for mais de 10%, não pode ser chamado de dízimo, mas quer dizer que você tem aí um coração liberal, que você tem fé para fazer isso. Importante saber, olha só, Abraão deu o dízimo quando ainda não havia mandamento. Irmão, anote isso, porque tem muita gente que até entrega os dízimos, entrega as suas ofertas,
mas porque julga ser uma obrigação. Não funciona desta maneira. No reino de Deus, nada é por obrigação, nada é por constrangimento. Abraão deu o dízimo quando ainda nem havia mandamento, e eu te pergunto, quem foi que disse para Abraão que ele precisava, que ele tinha que dizimar? Não, ninguém falou nada. Abraão tinha revelação e Abraão tinha um coração que estava disposto a entregar. E assim deve ser o meu coração, o seu coração tem que estar disposto a entregar aquilo que é do Senhor, a devolver aquilo que é do Senhor. E, se for possível, tiver fé para isso, entregar além daquilo que está no nosso alcance. Abraão é tido como o pai dos que são da fé. Se você olhar Romanos 4:12, ele é chamado de pai, tanto daqueles que estavam na circuncisão, como daqueles que estavam na incircuncisão. E se Abraão é o nosso pai, nós devemos imitar a sua atitude. Então se baseie, irmão, para ensinar, para entender sobre o dízimo, se baseie nesses textos que estão fora da lei mosaica, para que você tenha aí autoridade, né, e não seja confrontado por aqueles que dizem que o dízimo é coisa da lei. O Melquisedeque, que recebeu os dízimos de Abraão, ele é sim um tipo da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, mas que não é nosso, nós devolvemos a Ele. Enquanto houver a fé viva de Abraão, esta pagará dízimos ao Altíssimo através da igreja. Nós, que somos chamados então filhos de Abraão e andamos na mesma fé do nosso pai, nós devemos imitar as suas atitudes, como já falei. Dízimos e ofertas são apenas o reconhecimento do senhorio de Cristo. É interessante você notar dentro das igrejas que as pessoas recebem a Jesus Cristo como Salvador, mas elas têm uma dificuldade muito grande de receber Jesus Cristo como Senhor. Eu já falei muitas vezes aqui neste canal que a palavra Senhor no original hebraico, a raiz é Adonai, né? E a raiz dessa palavra é Adon, que quer dizer dono. Quando eu chamo ele de Senhor, eu estou dizendo que ele é dono da minha vida. E muitos recebem Jesus como Salvador, mas têm essa dificuldade de chamá-lo de Senhor e de provar que Ele é Senhor da sua vida. Se Ele é Senhor, se Ele é dono de tudo. Não apenas dos aspectos espirituais, mas principalmente do seu dinheiro. Ele é o dono, porque é Ele que te concede a força, a saúde para trabalhar, o emprego. Tudo vem dEle. Então nós devemos reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Quem não é dizimista e ofertante no reino de Deus não pode chamar Jesus Cristo de Senhor. Esta é a verdade. Ninguém também pode ser obrigado a entregar o dízimo e as ofertas, porém todo cristão que foi salvo por Jesus Cristo através do sangue é voluntariamente ofertante e dizimista. Vou repetir isso. Ninguém deve ser obrigado a entregar dízimos e ofertas. Porém, todo cristão que foi salvo por Jesus Cristo através do seu sangue é voluntariamente ofertante e dizimista. Quando você vê algum crente dentro da igreja, às vezes até obreiro, falando mal de dízimo, não sendo ele dizimista, é porque ele tem um problema com a sua convicção. Realmente o problema está lá atrás. Ele precisa aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e Jesus se tornar dono da sua vida, e ele vai começar a ter o desejo de contribuir, porque nada é por imposição, tudo é voluntário dentro do reino de Deus. Muito bem, queridos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude-nos a divulgar este vídeo, e eu quero que esses poucos conceitos eles sirvam para você elaborar a sua aula. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente.